Desatando Nós, com ele, Luiz Carlos Costa, sócio Bossa Nova. Meu amigo, recebemos uma solicitação aqui da nossa audiência perguntando: meu irmão, o meu cliente, o meu potencial cliente, eu apresentei uma proposta e ele achou caro pra caramba. O que ele tem que fazer? Se o teu cliente está achando caro pra caramba o que você oferta, é porque provavelmente ele não é teu cliente. Ele não tem o perfil de compra para o posicionamento de preço que o produto que você está ofertando. Então a gente no Instituto muitas vezes se dá conta de clientes assim, que têm interesse de participar da aceleração, mas não estão maduros o suficiente, de forma que não estão no momento de compra daquele produto. E aí, para quem não está no momento de compra, é caro. Imagina que você está no momento de vida de ter um Celta e alguém está tentando te vender uma Ferrari. Você não vai fechar negócio, porque não é o seu momento. Mas você precisa de um carro e, portanto, você tem um carro que condiz com o teu momento. E tem uma esquizofrenia em vender para o cliente errado, que é o seguinte: quando o cliente não pode pagar o que custa, você tem que dar muito desconto e ainda assim ele está fazendo um esforço muito desproporcional à entrega. Então ele vai ter sempre a sensação de que está muito caro e você vai ter sempre a sensação de que está muito barato. Alô, turminha contracultural, tudo bem? Você está aqui no 5º episódio do Acorda, o nosso podcast. Se você chegou até aqui, eu queria agradecer muito o seu carinho, muito a sua atenção. A gente faz isso aqui com o máximo do nosso empenho, da nossa vontade, para levar para você um bom conteúdo, uma troca de ideia nesse mundo de empreendedorismo. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito querido para minha pessoa, um dos temas que mais me encanta no mundo das organizações e, por que não, no conhecimento humano, no ideário de nós, que somos pessoas, nós homo sapiens. E eu tô aqui dividindo essa mesa hoje novamente e eu tenho o prazer, a galhardia e a honra de servir ao lado dessas duas pessoas panteônicas, essas duas pessoas demiúrgicas, essas duas pessoas que fariam corar as faces dos olimpianos. Eu estou aqui com Francisco Nilson, o homem. Muito bem, gente. Boa tarde. E com Luiz Carlos Fula, o homem. Muito boa tarde. E hoje para falar de cultura. A gente é um instituto de contracultura, a gente vai falar de cultura por quê? O instituto de Pode isso, pode isso. Porque a gente choque de cultura! Você achou que a gente ia falar de cultura? Achou errado, otário! Mas, pô, uma homenagem aí pra galera do Choque de Cultura, que é uma das coisas mais sensacionais. Caíto, um beijo pra você, Daniel. Mais contraculturais? São totalmente contraculturais. Contraculturais. E aí, galera, por que a gente quer falar de cultura hoje? Porque cultura é um tema muito importante e, novamente, ele foi vedetizado por esse mundo instagrâmico de conteúdos rápidos e rasos. Então, pra começar, a gente ouve muita reclamação. Will, o que eu faço com a cultura da minha empresa? O que é cultura? Cara, se você quer saber o que é cultura, vai na fonte. Não pega o vídeo de 3 minutos num cara te explicando o que é cultura. Não vai achando que você vai pegar um recorte sem nenhum tipo de sentido, de referências para entender o que é cultura. Cara, vai ler o Florestan Fernandes. Vai ler o Levi-Strauss, vai ler... Caralho, Levi-Strauss. Caraca, moleque, tu me pegou no Levi-Strauss. Vai ler os pilares que vão comentar o que é cultura para você. Por quê? Tudo que você está lendo sobre cultura organizacional é um processado raso que fica muito longe, muito distante do que de fato é cultura. É difícil, é um tema complexo. A gente vai tentar discutir aqui nesses nossos 50 minutos da melhor forma possível, mas a minha primeira coisa que eu coloco para você é: vá atrás. Não se contente em ver um Reels de 30 segundos, o cara explicando o que é uma cultura poderosa para os seus negócios, porque não é assim que funciona, infelizmente. A cultura é um conjunto de símbolos, é um conjunto de ritos, é um conjunto de hábitos, é um conjunto de crenças e, sobretudo, toda cultura encerra em si uma promessa. Toda cultura precisa ter uma promessa. Então, se você está se perguntando, Will, como que a cultura do meu negócio pode ser poderosa? Minha primeira coisa que eu digo para você, meu amiguinho, é: qual é a promessa da sua cultura? E aí, Francisco Nilson, eu te pergunto de frente, de flagra, para que você não fuja. Aqui, eu e você, tete a tete. Eu e você, assim, ao som de um bolero, pra lá, pra cá. Elimar Santos, viado, tamo junto. Francisco Nilson, qual é a promessa da cultura do Instituto? Virar sócio, entrar no convento, só existe essa possibilidade. Eu tava trocando essa ideia interessante, velho, que eu tava conversando com uma pessoa que estava em processo de ir para outro lugar, né? Tava saindo do emprego atual e tava indo para outro lugar. E aí ela veio me pedir uma opinião
ela perguntou assim, tô indo pra esse lugar, eles me prometeram isso. Eu falei, assim, claro que não tem nada a ver com a sua carreira, não tem nada a ver com a sua jornada, mas assim, velho, você tá indo pra um lugar e o que eles estão te oferecendo não envolve em algum momento você estar no topo, velho, tá complicado, já começou errado, velho. Porque assim, só existe uma promessa. Quando você, meu amigo, minha amiga, tá mudando de organização, só existe uma promessa para ser feita no lugar onde você vai lá. Como é que faz para você chegar no topo? Só existe um lugar, meu irmão, que é chegar no topo. Então lá no Instituto a gente sabe disso e eu quero ter o maior orgulho, o maior prazer de trazer pessoas que são hoje chave no nosso negócio, espero que elas continuem sendo, porque no tempo eu quero ter a alegria de botar elas para dentro como sócios do Instituto. Então, meu irmão, para mim a promessa da cultura é o topo. Não existe outro lugar. Para você entender, para dar uma aterrissada, para você que é cristão, para você que é católico, a grande promessa do catolicismo é a vida eterna. Perfeito. E você precisa seguir uma série de condutas e regras para que você goze dessa vida eterna. O que eu quero dizer? Uma vez que a nossa promessa é se tornar sócio, a gente pode criar parâmetros que façam com que as pessoas conquistem esse espaço, esse lugar, ou seja, elas consigam atingir a promessa. Ou seja, à medida que você... A Terra Prometida. A Terra Prometida, as 77 Virgens, o Valhalla, o grande jantar com seus ancestrais, a Bela Morte, né, como diriam os espartanos e tal. A partir do momento que você estabelece uma boa promessa, você também estabelece bons hábitos, bons costumes. Ou seja, a promessa estabelece e mantém os ritos, estabelece e mantém os comportamentos. Isso é muito louco, que a gente tem um momento na história da humanidade em que a gente topa, que acho que isso é um dos diferenciais do Homo sapiens. Qual é a diferença do Homo sapiens para os demais hominídeos, né? Uma das diferenças, eu não estou falando só eu que falo isso não. Isso é falado no livro Sapiens, sim, tá? Foi a revolução cultural, a nossa capacidade de confiar em alguém que a gente não conhece, baseado no mesmo conjunto de crenças. Perfeito. Então você imagina que a partir da revolução cultural que a gente viveu há milhares de anos atrás, a gente foi capaz de criar coisas que não existem de fato, mas que todos acreditam, e a partir desse conjunto de crenças, tribos rivais podem colaborar, mesmo sendo rivais, podem colaborar, por exemplo, para um objetivo comum como trocar mercadorias, como fazer comércio, mesmo sendo rivais, fazem comércio. Não, né? E como também as culturas vão se tornando mais sofisticadas, você vai criando subculturas. Por exemplo, numa empresa. Cara, é muito claro você... Claro? Pausa. Eu quero voltar, queria que você me lembrasse aqui para voltar no assunto de como toda subcultura vira cultura, tá? Play. Você pode perceber claramente na sua empresa que os grupos que convivem vão começando a ter os seus próprios rituais, os seus próprios jeitos de falar. Por exemplo, nós três, claramente, até porque a gente se conhece há vidas passadas já, né? A gente tem aqui uma cultura nossa. A gente tem um nome de se chamar, a gente tem um nome de chamar um por um. A gente, quando conta uma piada, a gente se refere à tal da piada interna. E, cara, o seu negócio tem isso. Se a gente for perceber lá no Instituto, cara, a galera da operação tem lá os rituais e os jeitões dele, a galera do comercial tem um jeitão dele, o pessoal que almoça junto, mesmo quando não é do mesmo setor, cria a cultura do horário do almoço. Cara, e isso é muito doido de pensar porque muitas dessas coisas a gente não arquitetou essa cultura. E isso que nos faz humanos. Exato, porque a subcultura também acaba virando... a cultura. Exatamente, Francisco Nilson. Então, assim, se você hoje tá com esse moletom aqui, por exemplo, esse moletom tem inspiração na surfwear, na moda surf, né? E de onde é que veio isso? Em algum momento da nossa... Você tá dando risada, mas é verdade, pode pesquisar. Pesquise aí. Esse surfista então, assim, era prateado? Pegou referência. Se você tá de camiseta e numa reunião de negócio, isso não é um demérito para você nessa reunião de negócio, isso não joga contra você, é porque em algum momento isso era uma subcultura de se vestir informalmente, e se vestir informalmente não significava nada, não era um demérito, né? De alguma maneira isso virou a cultura. Pegue, por exemplo, a maior parte das pessoas, ou dos homens pelo menos, vestem alguma coisa com inspiração na moda surf, né? Eu posso pensar isso. Claro. Tá? Por quê? Em algum momento da nossa história, a moda surf era uma subcultura.
E aí, com o tempo, foi virando o mainstream, né? Foi virando a cultura. Pega, por exemplo, se você usa calças largas, foi muito moda nos anos 90, né? Aquelas calças largas, calça caque e tal. Aquilo ali veio da cultura do skate. E aí, que era uma subcultura, era uma coisa de o cara do gueto, o cara da perifa, né? Que não conseguia ter acesso à praia. Como é que ele fez para surfar? Andar de skate? Era uma coisa da periferia, que tinha uma moda, um jeito de se comportar e de falar, que hoje em dia a gente usa muitas gírias, que a gente usa roupas. Existem, às vezes, muitas culturas que são resistentes, mas que elas são inteligentes para aprender com outras culturas também e se modernizar. Cara, tribo... O funk é assim. Total, não. E tribo é feito para brigar entre tribo. Uma nação é quando você consegue unificar uma série de culturas em prol de alguma coisa. Exato. E isso acontece na sua empresa todo dia. E, cara, eu quero falar uma frase aqui, eu quero ouvir a voz dele que tá tímido, tá com o violãozinho na capa ainda. Eu quero que ele coloque aquele 1958 com o funk carioca. Não, eu quero que ele entregue aquilo que só ele pode entregar, porque ele é o nosso. Refletindo. Ele é o nosso castor, ele é o nosso beaver, ele é o nosso Castor, eu entendi Castor de Andrade. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso padrinho. Luiz. Vamos lá. Tudo é relativo, Luiz, como Tudo já diria Einstein pra você. Verdade. Mas eu vou te falar uma frase e eu quero que você jogue um molho em cima dessa frase e explique por que essa frase entrou no cânone do mundo organizacional e corporativo. A cultura come a estratégia todo dia no café da manhã. Vai! A cultura, Will, é tudo aquilo que você ou repete ou tolera sem nenhum tipo de fricção. É tudo aquilo que acontece quando você não tá lá. Ou tudo aquilo que você tolera que aconteça. A gente pede pra ele falar e a gente fica mijando. É legal, é legal. Cultura, mas isso é cultura. Não, de sangue quente. Vou falar namoralmente. Namoralmente aqui pra vocês. Segura a sua emoçãozinha aí, só um papo pouquinho. sério, sabe por quê? Porque a gente tá sendo muito host de podcast. Você já viu como é que é host de podcast, os famosões? Eles fazem a pergunta, eles mesmos respondem. É isso. Aí quando o cara começa a responder, ele corta. Mas quem começou isso é o apresentador de talk show, que é de onde a cultura do podcast bebeu. Cara, o Joe Rogan foi o primeiro a fazer isso, mas vai. Eu vou voltar. A cultura é tudo aquilo que a gente repete ou tolera sem nenhum tipo de fricção. É aquilo que acontece no automático. É aquilo que a gente não precisa pensar na organização para fazer. E muitas vezes a gente tem subculturas na organização que tomam a organização inteira e que não são desejáveis. Vou dar um exemplo. Tem lá uma organização que a gente conhece, talvez seja próxima da nossa, que começou a ter uma subcultura no grupo de sócios de não cumprir horário. Tem um raro, momento, mas acontece muito em algumas organizações. Momento que essa subcultura começa a se impor, porque se todo mundo tolera e se todo mundo repete aquilo sem fricção, quer dizer que aquilo entra pro código. Total. Perfeito? Tem algumas outras subculturas que a gente, pelo contrário, a gente quer intencionalmente impulsioná-las. Tem sempre aquelas pessoas, empresa pequena, isso é mais comum ainda, aquelas pessoas que você fala, caraca, eu queria 10 Ana Luísa, eu queria 10 Pedro, eu queria 10 Camila. O que essas pessoas têm que outras pessoas não têm? Talvez, se a gente for para um denominador comum mais amplo, a gente vai falar do tal do sentimento de dono. Total. Né? Conversa de cultura. Eu quero que meu time tenha sentimento de dono. E a gente falou um pouco disso podcasts atrás, do negócio da cultura do herói, né? O fundador é o herói, aí quando ele adoece, ele vira o tirano, aí vai virar aristocracia, que vai virar, que ela adoecendo vira a oligarquia. E vai criando o custo da agência. Total. E como é que esse grupo de sócios resolveu a parada? Eles fizeram um pacto entre eles que todo dia eles chegariam X horário na firma, e quando eles começaram a chegar, demorou um tempo, as pessoas foram tomando bola nas costas, mas aí a galera começou a chegar 10h30, estavam os caras lá, 10h30 estavam os caras lá. Em um dado momento, a galera começou a chegar num horário mais cedo, e aí, magicamente, os sócios não precisavam mais estar lá. Entende? Porque você conseguiu... É aquela história de, cara, como é que eu cuido da cultura do meu negócio? Você cuida da cultura do seu negócio quando ele é pequeno, dando bom exemplo. Você mesmo estabelece o padrão, você mesmo estabelece o comportamento aceitável. E podando comportamentos não aceitáveis. Perfeitamente. A gente faz isso no nosso negócio. E é importante tem um que esse comportamento negócio... que não é aceitável, a gente vai lá e poda. É importante que esse negócio não fique só no comportamento, é importante que esse negócio vire política. Perfeito. Eu estava dando o exemplo do sentimento de dono. Todas as empresas que querem colocar na mesa para os seus funcionários um contrato de possível vesting para virar possível sócio,
tá criando a cultura do sentimento de dono. Perfeitamente. Afinal, quem demonstrar esse tipo de comportamento Será não premiado. só será reconhecido, destacado na multidão, mas será premiado, como você falou. Efetivamente se tornará um dono. Aham. Né? Por que as empresas têm feito contratos de vesting? Para que as pessoas se comportem como dono. Total. É você promover uma subcultura a partir de uma política, não só de um discurso. E a sua cultura vai ser mais eficaz se você conseguir. Plurimais eficaz. Muito, Você caraca. vai conseguir. Eu cheguei e dei um pulo aqui. Ah. Plurimais eficaz se você Mas conseguir... se você conseguir sintetizar em comportamentos tangíveis e reforçáveis, o que quer dizer comportamento de dono? Porque, velho, tem dono que tem comportamentos péssimos, então, tá? é, Tem Totalmente. donos que são Porque assim, comportamentos vamos ruins. combinar, vale o escrito, né, irmão? Exatamente. Então, bora. Por isso que diz, os 10 o que é essa mandamentos- porra aí que tu quer por aí, isso que velho? os 10 mandamentos eram em tábuas, escrito, pra palavra não voar. O que tá escrito permanece, ou seja, sistematizar o bom comportamento que vale a pena ser exercido. O que será premiado e o que será punido, né? O que é heróico na cultura e o que é vilanesco na cultura. E você precisa deixar isso muito expresso para todos que vivem sobre a égide desse guarda-chuva cultural que você está estabelecendo. Conta aquela lombra. Aquela lombra. A lombra. Eu lembro que eu e você, a gente tava pirando o cabeção sobre o que nós somos no Instituto. Na época que a gente era em cima, a gente ficava em cima do Meet Coffee. Era, pô, bom Um tempo. beijo pra Michele, galera lá do valeu, Meet Coffee. Valeu, Fredão. Mi e Fredão, um beijo. E, cara, naquela época a gente tava lombrando. O Fulinha nem tava ainda na Não. operação, né? É. A gente tava lombrado. Que porra que a gente é, meu irmão? Pra onde é que a gente vai? O que a gente quer construir aqui, Foi. né? E a gente entrou na lombra do Dojo. Do Dojo, que hoje virou aí? parte da nossa cultura. De onde é que surgiu isso? Por que a gente... Explica pra galera o processo da gente ter chegado na ideia do Dojo e o que significa sermos um Dojo e que a nossa equipe sabe da história do Dojo. Mas explica pra galera porque isso conta na prática um mecanismo que a gente criou de construção de cultura. E o teu CC, velho, você já sabe, eu já te falei isso. Eu acho que o teu CC no Instituto, o meu é capitalismo consciente, beleza? Mas o teu CC, meu irmão, é construção de cultura, velho. Criação de contos. Eu acho que é criação de cultura, você é construção de cultura. Câmara O cascudo. teu CC é esse, irmão. O teu CC é esse. Mas conta aí, da onde é que surgiu a ideia de ser Dojo e o que significa ser Dojo no Então, Instituto? primeiro de tudo, que eu acho que vale muito a pena você, quando estiver pensando de cultura do seu negócio, é, velho, não inventa a roda. A roda tá lá. Existem culturas milenares que funcionam há 200 anos. Toda arte marcial, todo dojo que você tem, cara, seja do Aikido, seja da capoeira, seja do Savate, que é o boxe francês, que temos um praticante na mesa, comenta aí nos comentários, quem que você acha, entre eu, Fula e Francisco Nilson, que já praticaram boxe francês? Escreve o nome da pessoa, /Savate, com hashtag, Mágico Joyce. Vai pra cima, como é que é? Então, hashtagzinho. Quem você acha que é mestre em Savate de nós três? Mas enfim, cara, o que acontece? Toda arte marcial, ela tem um jeito de você progredir, e a promessa da arte marcial, além da disciplina, do autocontrole, do caminho do meio, da autodefesa e da própria filosofia que é encerrada dentro da prática da arte marcial, Caralho, é o bicho você tá demais hoje, hein, atingir a maestria, é você virar o mestre. O mestre. E poder falar, O quem mestre. é o mestre? Shogun! E quando Quem você é o faz mestre? isso... Shogun! Se você pegou essa ref, a gente respeita você eu pra tenho caralho. máximo Se você respeito. pegou a ref, também comentei Shogun embaixo, é o mestre. Bota o nome do filme, bota o nome do filme. Eu quero que você bote o nome Se do botar filme. o nome do aí. filme, pode ir no Instituto, vai ter uma mentoria com Pedro Guerra. Caraca, Meu mágico moleque. Joyce tá lá. Foda, foda, Grande dia. foda, Aí, foda, beleza. foda. Cara, a gente precisava de um jeito das pessoas se aproximarem da sociedade no Instituto. A gente precisava de um jeito que deixasse muito claro quem é quem dentro do Instituto e principalmente um jeito que sistematicamente as pessoas entendessem como que elas progrediriam dentro desse caminho. Cara, todo mundo que entra numa arte marcial, a primeira coisa que ela entende é quem no jogo do bicho quando ela olha pro uniforme da galera. Isso já é um grande passo. A gente precisava muito disso. A gente precisava sistematizar um formato para que as pessoas conseguissem esse alcance. Ora, a gente pegou esse mesmo sistema que as artes marciais fazem há pelo menos um milênio e a gente conseguiu colocar isso com a nossa cara, do nosso jeito, numa progressão. O cara vai evoluindo dentro do Instituto com as faixas e com os dance. E cada uma das coisas tem seu significado dentro da nossa cultura que bebeu da subcultura da arte marcial. Mas aí rolava aquele papo de tipo assim, pô, o cara não vai chegar aqui. Daniel San em Karate Kid. Pô. Ele já chegou lutando karatê? Não, ele pintou cerca. Pois é, ele pintou cerca, trocou lâmpada. Lâmpada. Ele fez um monte de coisa antes de
começaram a aprender. Perfeitamente. Antes dele virar faixa branca, Ele pintou cerca. ele fez um monte de coisa. Então tinha uma etapa Ele anterior. subiu a FX no Conta Azul, se você não lembra. É isso Exatamente. mesmo. Então, assim, a gente entrou nessa lombra, né, meu irmão? Eu lembro na época que a gente falou assim, cara, o cara pra chegar aqui, um moleque novo pra chegar aqui e achar que é o rei da cocada preta, fez um negócio legal na firma e já acha que vai virar sócio, né? Eu lembro que eu conversando com você, falei assim, cara, eu não tô disposto a oferecer... esquecer seu rosto. Eu sabia. De vez. E eu acho, E acho que é tão Depois que eu normal. falei, eu me Eu não tava arrependi. cantando. Não, mas deixa, vai ter normal, música mano. sim. Isso aqui não é. Pô, a gente falou lá no primeiro episódio. É a promessa da cultura. O cara que assiste, dá ele espera uma licença, né, musiquinha, velho. Tem uma cultura Então, aqui, se uma você não está cultura aqui. disposto- Dá velho. licença. Aí mano. toma o Cassiano atravessado. Moleque, quando eu falei, eu me arrependi. Aí, então, eu lembro que a gente falou assim, cara, a gente não está... a gente não Propenso. Propenso, muito bem. Canta com alguma coisa com propenso. Ai, Eu quero Esqueceram ver, o agora teu eu quero rosto. ver, eu quero ver. A gente não está propenso a aceitar um jovem talentoso, mas que chega aqui se achando, né? Vai fazer uma coisa inteligente, vai achar que vai virar sócio. O cara tem que, meu irmão, se lascar um pouquinho, aprender algumas coisas, tomar as lambadas da vida. Por quê? Porque a gente falou, cara, a gente acha que a gente muda o jogo na nossa área de especialidade, mas por quê? Porque a gente aprendeu, né? A gente tomou umas rasteiras, deu com a cara no chão, Opa, ralou o bumbumzinho na brita. opa. E aí a gente falou, cara, como é que um jovenzinho, que é uma característica dessa geração, o cara faz uma coisa inteligente e já quer virar sócio, né? E como é que a gente vai poder, primeiro, não podar o cara, não broxar o cara, mas ao mesmo tempo também falar pra ele que, velho, isso é legal que você fez, mas tem um caminho, tem um processo. E na cultura da bola, isso é o jogou aonde? Fez gol em que final? E Isso. falando em bola, eu já rolo a bola aqui pro meu querido Luiz Carlos, que hoje ele não tá querendo o jogo. Tô tendo que Pois abrir não, aqui, pois não, que o homem tá pois não. fugindo. O homem tá fugindo. Fula, é possível ter uma organização sem cultura? Impossível ter uma organização sem cultura. Absolutamente. Ah, Tem uma- não! Tem uma máxima que eu adoro repetir, que é, se você não está fazendo cultura, você está fazendo cultura. Que é a cultura da negligência. Que é a A cultura Rádio de Corredor vai fazer deixar a cultura, acontecer na Rádio Corredor o que você não quis fazer no auditório da tua empresa. Perfeito. Exatamente. É a cultura da orelha de freira. Tá É escondida. a pior forma de criar uma cultura. A pior forma de criar uma cultura é ignorando que ela vai ser criada se você não fizer nada. A rua, se tu não cria teu filho, Vai. a rua vai criar teu filho, irmão. Se você não cria teu filho, a rua vai criar teu É filho. isso aí. E normalmente, quando você deixa as pessoas erradas, o Will vai saber disso melhor do que ninguém quando eu falo de não tem vácuo de poder. Não existe. Se você não exercer o seu poder, O poder te exerce. alguém Ou vai você é exercer esse cavalcante ou poder. você é cavalgado. Alguém vai exercer esse poder. Se você não dá o exemplo, alguém vai dar o exemplo. Perfeito. Se você não chega no horário, alguém vai tornar aceitável e cultural que qualquer pessoa não chegue no horário. É mesmo. Muito bem. Eu lembro que você falou isso lá no começo pra gente, do tipo assim, o que você não toleraria e o que você sugere pra gente que ao criar o instituto que a gente não tolere. Eu lembro nitidamente dessa conversa, a gente esteve lá na casa dos seus pais e Naquela imersão que nunca acabou. a A imersão imersão que nunca... A mãe de todas as imersões. e que em algum lugar do multiverso a gente tá nela ainda. Estamos. Né? Sim. Todos os dias. Exatamente. A gente tá preso em algum lapso temporal Aliás, dentro é dela. bom voltar lá para É bom um lápis cultural aí, né? Um lápis um lápis cultural, legal. Faber Castell. Faber legal. Castell 07. E Faber aí, Castell? cara, Estamos Oi. aí, hein? Estamos aí. E aí, Magnólia? meu irmão? Hã? Estamos aí, Magnólia. eu gosto quando vocês estão no modo venda on. Vai. Caralho, é tão bom, Mágico de Oz, ver eles com o se modo eles venda souberem. on. Ô, If you only knew. não, tá tudo bem. Cara, muita gente fala que a cultura é a sei lá, a coluna vertebral do negócio. Pra mim, isso é um pensamento errado. A cultura, velho, pra mim, ela é igual a água de um aquário. Ela é invisível. Mas, se ela não tivesse condições ideais, todo mundo morre lá dentro. Essa Muito não louco. significou nada. Super significou, Não, porque super a água, significou. você não vai Significou cuidar. pra você? Eu Ela vou ter que fica sair. lá. Eu vou Não, ter que não, sair não, em não, defesa. não me defende. Peraí, Vou na ter que moral, sair em defesa. você, meu amigo, Salve, minha amiga Ferris que assiste a Bueller. gente. Essa Bota aí assim, dava uma tese de se mestrado. você Total. concorda que o Will Caralho. falou com o que o Will falou e que fez sentido, bota significou no comentário. tá? Significou. Cara, isso aqui tem tanta coisa pra você comentar. Já tem o Savate, já tem o Shogun, tem o significou e tem o se você está disposto ou não.
Conta pra gente se você tá ou não disposto. Ou melhor, A gente quer responda saber. ao que você Ao está que que disposto. você está Alguma disposto. coisa você está disposto. Porque Então, também na vamos lá. cultura é coisas que você está disposto a suportar e coisas que você não está Tem disposto coisa a no seu suportar. negócio que você tá disposto e tem coisa que você não tá Que você não disposto. está disposto. E que foi o tem que a eu ver falei com aqui seus quando o Will valores. colocou, quando o Fulinha colocou lá na casa Isso. dos seus pais. Foi. Foi exatamente isso. Aliás, O que ele beijo tá pai, disposto. beijo mãe. É, São eles incríveis, tão- são tão- aços. E o que ele tá disposto. Assistem tudo, eles são fantásticos. Mas basicamente cara, a cultura, ela é o ambiente onde o seu negócio cresce. Ele é determinante para o seu negócio. Ele é a condição de vida para que as pessoas dentro do seu negócio respirem e se nutram. E isso que você tem que ter cuidado para o que você está colocando para essas pessoas se alimentarem. Cara, você tem um ambiente competitivo no seu negócio, dependendo do tipo de negócio, atenção. Você pode ter uma bomba relógio dentro da sua Totalmente. cultura. Você tem um ambiente muito passivo, cara, por exemplo, aquele ambiente quando dá um estouro na parte de operação, o time inteiro levanta e vai embora, você tem um problema muito sério culturalmente. Por quê? Porque a água do teu aquário não tá mostrando para aquelas pessoas que é Moleque. ali que tá o minério. Quando isso rola no instituto, eu vou chutar na canela de todo mundo. Opa! Infelizmente, isso aconteceu uma ou duas vezes no instituto. Uma vez eu lembro nitidamente. E, meu irmão, fui ali puxando as orelhas ali. Porque Só que em não toda rola, não. vez, um de nós estava lá pulando na bala, porque a gente ainda faz muito. E claro, assim, você que assiste a gente. Clara? Quem Cara, é ela? Eu falei, cara. Quem é ela que cara, vai todo dia na é porque, favela? Cara, isso você deveria colocar uma faixa amarela. Hã? Manteve no Zeca Pagodinho, tá Muito bom bem, demais. muito tá bom bem. demais, muito O que eu tô bem. dizendo é, às vezes você enxerga e você assiste a gente aí buscando. Eu acho que consultoria em negócios, inteligência empresarial é mais ou menos como psicoterapia. Se você Caraca, conhecer o seu psicoterapeuta, você vai saber que ele não é uma pessoa perfeita. E ele não tá lá para ser perfeito, mas ele estudou o que é ser um ser humano perfeito. A gente, evidentemente, não é uma empresa perfeita, mas a gente tenta estudar para saber quais são as melhores práticas. E, evidentemente, que às vezes a gente erra. Esse é um disclaimer que a gente faz muito na aula de liderança, que no próximo, é o próximo capítulo, número 6, o Mágico Joy já falou para mim, que é de liderança. Cara, a gente consegue fazer a melhor cultura do mundo? Não. Não A gente consegue. faz o que é possível. A gente estuda muito cultura para nutrir vocês o melhor conteúdo? Estuda. A nossa cultura hoje ainda é muito uma cultura do exemplo. Porque o nosso negócio ainda é muito. Ele é muito microcósmico. E, ainda, cara, né? vai pro radical do negócio. Cultura é aquilo que você cultua, é aquilo que você acredita, é aquilo que você homem. cultiva. Esse é o João Gilberto todinho. Entende? Mas cultura é isso. Se você efetivamente constrói a partir do exemplo a crença que aquilo é importante, é aquilo que você falou. Daqui a pouco não precisa mais do exemplo, Exato. para que aquilo se reproduza em código cultural. Esse é o grande desafio. Você conseguir fazer no teu time bons códigos culturais, Uhum. os quais você não precisa estar lá para dar o exemplo todo dia, mas que eles vão sendo repetidos. Eles vão sendo repetidos. Perfeito. Tá, mas Esse como é é o que eu. grande Mas desafio. vamos lá, eu já cresci aqui, tenho vários funcionários já. Como é que eu reproduzo isso? Porque eu nem sempre eu vou conseguir eu transmitir. Perfeitamente. Como que eu reproduzo meus códigos culturais pra gente que eu nem conheço? Eu entrei na firma, dei bom dia para todos, tem uma galera ali que eu não sei o nome, entrou agora, eu não fui eu que treinei, não fui eu que selecionei. E como é que eu transmito o meu código cultural, esse conjunto de crenças e valores aí pra essa galera? Cara, eu acho que tem um alinhamento de expectativa que começa no processo seletivo, saca, Chico? Porque, velho, quando você vai convidar uma pessoa para adentrar a tua organização e a partir dali fazer a vida dela, ela tem que ter um mínimo de combinação de valores para se encontrar lá dentro. Se você conseguir ser honesto o suficiente com essa pessoa para dar para ela um gostinho da cultura e ela se identificar, já é meio caminho andado. É um match, né? É mais o cara se parecer com você, porque eu vou chegar na tua resposta, mas, por exemplo, se você é uma organização muito meticulosa, que ela tem muito. Você tem como um valor atenção ao detalhe, cara, pelo currículo da pessoa, e eu não tô dizendo nem o conteúdo do currículo, o formato do currículo, você já sabe muito se essa pessoa entra ou não. Totalmente. Se isso é um valor pra você, de você olhar o currículo, você sabe se a pessoa deve ou não ser chamada, a despeito do conteúdo. E como que você Tem consegue... o não dito, né? Tem o não dito. Exato, e o não dito fala muito, né? Às Porra. vezes o silêncio é terapêutico e necessário. Mas como que você cria isso como um código de comportamento que vai ser repetido no seu negócio? Cara, aprenda com as culturas. Você vai na missa uma vez
na semana para você entender que você é católico. Você faz o sinal da cruz para se ressignificar. E toda vez que você tem uma boa conduta, você é premiado pela boa conduta. A boa cultura premia a boa conduta. Ou seja, o cara ficou até mais tarde, pulou na bala. Cara, na próxima reunião, na próxima missa, fala assim, e o fulano ficou aqui e foi foda ele ter ficado. Porque pra gente isso é um valor. A gente acredita que quando vocês ficam, a gente sabe quem pula na bala pela gente. Cara, se a sua cultura é uma cultura que é um valor você ter esse negócio de, cara, eu me colocaria à frente do time, não basta só você como fundador se colocar. Toda vez que alguém se colocar, você precisa premiar essa conduta. Cara, criar cultura, às vezes, é um exercício que ele vai advir da liderança, mas ele tem muito a ver com o exercício de paternidade e de maternidade. Cara, é pastorear uma galera para chegar em algum lugar. E o pastorear, me entenda, eu não tô querendo dizer uma coisa que as pessoas são ovelhas, mas qual é o estribo que você vai dar para as pessoas caminharem o caminho certo. Cara, a gente tava comentando num cliente nosso que às vezes ele fecha um puta negócio e ele, a despeito do que o CFO vai querer, ele pega um dinheiro e bota pra uma galera fazer. Isso mexe na cultura dele diretamente. E não é uma cultura da empresa, é uma cultura dele, fundador, que a empresa não vai conseguir pegar. E aí o que ele vai virar? Uma lenda na organização. Anos depois ele vai falar, cara, quando o seu fulano tava no negócio, a gente fechava um negócio desse, era tiro pra cima, era dinheiro aqui, era show me the money. O quanto que o mercado de bolsa de valores hoje em dia não se alimentou dessas lendas porque a gente reforçou aqueles comportamentos lá atrás. Você faz filme do Lobo de Wall Street, você faz filmes Wall Street, você faz vários filmes sobre isso porque aquele jeito a gente cultuou aquele comportamento. Se você gosta de algum comportamento do seu colaborador, cultue esse comportamento. Cara, você gostou que a pessoa ficou até mais tarde, no outro dia, bota confete. Você gostou que todo mundo saiu da sua empresa, deixou tudo no lugar, tira uma foto, bota no grupo do WhatsApp, porque tenha certeza que esse grupo do WhatsApp é um dos fóruns mais importantes, porque a ferramenta está na mão. E acredite, existe um grupo do WhatsApp da sua empresa que você não tá. E nesse grupo tem várias figurinhas de vocês. Se você acha que não, pergunta pro funcionário que tá do seu lado, ele vai negar. Mas tem sim. Em que momento você troca de faixa? Você atingiu um negócio, você fez certos treinos, você dominou e você vai lá e troca de faixa. A cultura... Cara, existe um hormônio nosso que ele fala muito sobre a nossa forma de viver, que é a nossa socialização. O nome desse hormônio é serotonina. Serotonina. Que ele é um hormônio de mão dupla. Quando o Chicão faz alguma coisa que orgulha o nosso time... Eu olho pro Chicão e falo, caraca, é por isso que você é meu sócio, seu animal, seu monstro, sua besta, nosso Cristiano Ronaldo. E ao momento que eu faço isso, ele ganha serotonina, mas eu também. E eu entendo que o crescimento de status do Chicão, a melhoria do Chicão, é um ganho para nós como coletivo. O que inteligentemente uma boa cultura faz? Torna esses momentos calendário e torna ele massivo. Cara, por que na festa de fim de ano das empresas, quando tem premiação, as pessoas levam as famílias? Porque hoje vamos premiar o melhor vendedor da Michelin Brasil. É ele, Henrique, valeu Henrique. Aí tá lá a mulher do Henrique lá na plateia, tipo, caraca, eu tô orgulhoso, amor. E o Henrique olha pra ele e fala, cara, o que você tá sentindo agora? É isso. Porque nesse momento você mostra que, olha, se você comer a bronha que o Henrique comeu, se você trabalhar como o Henrique trabalhou, no ano que vem vai ser você e sua família e vocês vão ter essa serotonina pra vocês. E isso é bom pro Henrique, é bom pra família, é bom pra empresa. E a galera em volta começa a falar, puta, eu deveria dar um pouco mais de força. Se a sua cultura é sadia. Se a sua cultura tem qualquer tipo de chance de ter algum comportamento escuso, a pessoa fala, claro, né, o Henrique passa do fula. Claro que ele vai... Porra, o Henrique fez nada o ano inteiro. O grande lance é, um momento como esse bota em xeque a sua cultura para você entender se as pessoas também ficam orgulhosas do Henrique. Entende? Total. Se eles ficarem, você fez um grande trabalho. Se houver qualquer tipo de dúvida, reveja o que você está valorizando dentro do seu negócio. É por isso que a gente vai ter uma festa de fim de ano, bala. A gente batendo todas as metas.
a gente Alô, vai... Lucas Batista A gente Bascar. vai tocar o Alô, terror no Bru. final do ano. Porque no final do ano passado Alô, a gente não Natan. fez Alô, a nossa... Natan. Alô, Xande de Avião. Então, me aguarde, Tem porque a nossa essa festa no- de fim de ano vai ser bala. Não, eu tô falando, ó, só pra Por ficar quê? claro. Porque a gente precisa sistematizar esse mecanismo catártico Olha, eu de tenho conexão eu tenho um entre disclaimer as pessoas do que o vivem meu sob a mesma diretor cultura. executivo tá falando. Tá bom? Eu estou falando de premiação. A festa da firma é um evento cultural no Brasil. Já rola a festa da firma. Mas no momento de premiação, cara, melhores do mês, o momento que você junta o time pra premiar. Esses momentos é que mostram pra pessoa o que vale na cultura no fim do dia. Vale, no final do ano, a gente ficar loucão numa festa. É isso que vale. Diria o Chicão, mas ele tá brincando, com certeza. Essa foi ótima. Então, cara. Esse Francisco, Excelente piada. ele mata a gente de tanto ir. Esse... Mas enfim, como você sistematiza? Dando bons treinamentos, explicando e reforçando quando as pessoas acertam. E como que você acaba com os maus comportamentos? Você corta na raiz. Cara, às vezes um dos atos mais culturais que você vai fazer, que mais vão defender sua cultura, é uma boa demissão. A demissão é uma poda. Você fala, olha, isso aqui, você rompe com a coisa. E quando você rompe, você usa ela como exemplo. Por quê? A pena, o cumprimento da pena fortalece a lei que segura essa pena. O que eu quero Agora, dizer? É legal você falar essa parada aí, porque assim, acho que em alguns casos, eu não sei se dá pra falar isso abertamente pro time inteiro, mas cada um na sua área ali, é importante você explicar o que aconteceu, porque as pessoas ficam com medo quando acontece uma demissão. Você fala, deixa eu te falar, irmão, o fulano foi desligado porque ele teve isso. Aquele homem morreu na forca porque aconteceu isso. Você cortou Isso o dedo não é do fulano aceitável. porque... Isso não é aceitável. Perfeito. E vamos levar isso às maiores consequências, Perfeito. como uma demissão, que é uma medida drástica. Perfeito. E esse ponto agora voltou. Sobre construção de cultura, tem muito a ver com o líder ter capacidade e paciência de exercitar o óbvio, velho. Porque O óbvio bendito é poderosíssimo. É Isso me óbvio cansa que às não vezes, pode velho. isso. O óbvio isso me bendito cansa. Mas é você tem que falar. poderosíssimo. É óbvio que quem fizer tais comportamentos vai ser promovido na firma. Mas você precisa falar, e você precisa falar, e você precisa falar, e você precisa falar. E mesmo Sobretudo já se tenha você tá falado lidando com jovem, tá? Não, o jovem ele precisa de outro nível de eco no megafone, mas mesmo não jovem, você precisa exercitar o óbvio. Mas bora falar a real, se uma pessoa que não é a geração mais recente precisa que a gente ecoe o óbvio, a geração mais recente precisa disso muito mais. Muito mais. Então, assim, a gente fala zoando, o jovem, não sei o quê, mas é real, o jovem precisa de orientação, velho. O jovem sem orientação, ele se perde. E precisa de, como diria Nelson Rodrigues, envelhecer. Envelheçam, urgentemente. Urgentemente. E aí uma outra coisa também, né? Quando você pega aquela... Não, nós somos uma cultura que faz promoção. Uma cultura que pega as pessoas... A prata da casa, por exemplo. Essa nossa colaboradora aqui, ela não tinha LinkedIn. O currículo dela era ruim, mas eu dei toda a orientação. E não é porque é minha sobrinha, não. Não, quantas... Cara, a sua cultura, ela precisa ser clara na promessa, mas também precisa ser clara na mensagem. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que todo mundo sabe o nome, mas a gente não pode falar por motivos óbvios, que na hora da entrevista, o cara tenta te assustar pra você entrar na vaga. Pode crer, rola. O cara chega lá na 7ª fase do processo seletivo, o chefe que vai ser o chefe fala assim, irmão, esquece o balé da tua filha. Esquece a reunião de pais e mestres da escola do teu filho. Esquece a tua vida pessoal. São anos que você vai ficar aqui, mas também se você aguentar, você vai ter isso, isso e isso, papapá. Se você sair daqui, você vai ser super bem recomendado no mercado. E aí, quando eu entro nessa cultura, eu não posso esperar o RH da Natura. Que daí, não, pô, minha filha tem balé, hoje eu não vou. Cara, seja claro com o que você quer buscar. E aí eu não tô dizendo que um é certo, um é errado, não. É porque você precisa ser claro na comunicação. Por exemplo, nós aceitamos trabalho online? A sua cultura tem que responder isso. Hoje não. O que eu tô dizendo é, a sua cultura precisa comunicar de verdade e para a verdade. Para que você não fique, você não caia naquela saia justa de não, nós somos uma empresa super sustentabilidade, pra gente é um valor cultural. E aí o que acontece? Brumadinho. Merda. Tô mentindo? Não, dá merda. Aí você morre pela boca, literalmente. Cara, é melhor você ter um sistema cultural simples, pequeno, mas extremamente óbvio, direto, e que ele seja claro com a missão,
do que você ter um puta de um código cultural que você vai acabar podendo cair nessa concupiscência de ter pontos escusos dentro do seu mesmo discurso. Repete, por favor, a palavra. Concupiscência. Porra, moleque. Repete, por favor. Concupiscência. Puta que... Não, e outra, senão a Muito palavra boa. virou. Muito bom. É minha, tudo junto. Eu tenho uma pergunta. Vai, Você esbanjou aí conteúdo, acho que foi muito Concupiscência. esclarecedor. Concupiscência. Eu queria entender, na tua perspectiva, Will, qual que é a grande diferença de desafios, porque quem está lá nos assistindo tem majoritariamente 2 tipos de desafio de cultura. Tem um desafio de cultura que é, tô abrindo um negócio do zero, vou formar um time, preciso criar uma cultura. E tem um outro tipo de desafio que eu acho que esse pai é até mais comum, que é, cara, minha cultura não tá me agradando tanto, como que eu mudo minha cultura? Tá. Um é criar, outro é fazer em cima. E aí? No primeiro exemplo do criar, é você, velho. E é principalmente o teu primeiro personalíssimo. colaborador. O teu primeiro colaborador é o cara que ele vai virar o seu primeiro seguidor. Nesse primeiro momento, essa pessoa vai aprender da fonte e ela vai ser o seu primeiro emissário. Ela vai ser a primeira pessoa a viver e falar da sua cultura. Então, é importante que você pegue alguém que tem a ver com você, que tem a ver com a sua cultura, com a sua visão de mundo. O segundo é, se a sua cultura está te incomodando, se incomode com a sua cultura. Cai pra dentro. O que você quer resolver? Cara, um ótimo jeito de fazer isso. Junta o time e fala, isso está me incomodando, como podemos resolver? Não, e o seu time vai te falar um monte de coisa. Eu pergunto assim, aonde você estava quando todas essas coisas começaram a acontecer e agora elas viraram cultura e te Exato. incomodam? Aonde você estava, meu amigo? Exato. Porque, né, a parada tá rolando, tu tá no negócio, tá vendo a parada rolar e não tá falando nada? É raro, mas acontece. Talvez você estivesse fazendo o negócio crescer e quando você voltou o negócio estava desorganizado. Cara, aonde estava Moisés quando ele foi buscar a lei? Buscando a lei. Quando ele voltou, o povo dele estava adorando um bezerro de ouro. Porque às vezes demora para buscar a lei. E tudo certo. Em algum momento você precisa remediar também a sua cultura e fazer novos acordos. Por isso que existe a nova aliança, a arca da aliança, Uma o Novo nova Testamento, aliança. uma nova aliança. O Império contra-ataca, Exato. o retorno de Jedi. E aí tem E assim vários vamos, e desses. assim O vamos. que eu quero O dizer é, retorno do existem rei. várias refundações da sua cultura. E tá tudo certo, velho. Até porque a sua cultura se adapta a uma cultura maior que a cultura do homem, a cultura da humanidade. O logos, a forma como a gente cria as polis que vivemos, vai pautar também as culturas que a gente mesmo cria nas micropolis que temos pra nós, que chamamos de empresas. Caraca! Joga no chão o microfone, por favor. Vamos lá. É tudo relativo, Will. Com esse fechamento grego, eu gostaria de trazer aqui as considerações finais de Luiz Carlos Costa e vamos encerrar, como sempre, com uma colocação cultural, alguma pérola cultural que o nosso grego vai trazer aqui. Luiz Carlos Costa, suas considerações finais sobre cultura. O cara... consideração. Pera aí, rapidão. Ah. Que o cara que tá ali do outro lado... Chegou agora. Meu irmão, Chegou agora. a única coisa, amanhã, 9 horas da manhã, o nosso brother que tá ouvindo aí, precisa fazer algo pra cultura dele, porque tá cagado o rolê lá. O que ele tem que fazer? Exemplo. Tem que fazer exemplo, irmão. Tem que replicar o comportamento que ele quer que a turma tenha. Se ele quer que a turma chegue cedo, ele tem que chegar cedo. Se ele quer que a turma leve a sério uma proposta, ele tem que levar a sério uma proposta. Se ele quer que a turma dele leve a sério prazo, ele tem que levar a sério prazo. Exemplo, velho, é uma coisa, é exemplo. Você vai criar uma cultura a partir daquilo que você faz. A Perfeito. fala convence, o exemplo arrasta, né? Perfeitamente. Muito bem. Eu quero terminar com um colóquio da sabedoria popular, né? A fruta não cai longe do pé. Seja um bom pé para que as frutas sejam frondosas, para que as frutas sejam saborosas e que elas possam ser sementes para todas as estações. Obrigado por estar conosco. E desse jeito frutuoso, terminamos aqui o nosso 5º episódio, ô Mágico de Oz, 5º episódio, não é isso? Terminamos aqui o nosso 5º episódio do nosso Acorda Podcast. E se você estava dormindo até aqui, acorda. Valeu! Cara, é um filósofo mesmo, né? Muito bem, motherfucker! porra!